Pronto, então nós temos aqui Ó, Miquel, dúvidas a gente tem um exercício aí, não? de relacionamento. Aí, será que Eu o passei um amor fica questionário. Sim, tempo? Será que um A tempo gente, fica? vocês fizeram vocês responderam. Questão. sim. Tá chovendo no Rangel, tá chovendo aí? Tem quantas que vamos fazer a correção agora para ver até onde vocês fizeram. Eu acho que a gente foi até o 5. Eu tô 7. Ah, Foi não. Certo? Foi até a questão onde a gente corrigiu até o 5. Aí, olha. Que tarefa tá falando? Tem que dar discussão. Que dia? A atividade Então, a gente... que tem a primeira, cite os setores da economia. A gente só corrigiu até o 7, até o 5. História em quadrinhos. Falta o 6 e o 7. Quadrinhos e Falta o 6 e 7, verdade. Falta o Então, 6 e nós 7. temos aqui Só falta esses dois, né? já história em quadrinhos, que tem... Qual é a pergunta do 6? Balões de pensamento. 6 é... Cite as categorias urbanas, fale sobre elas. Das tirinhas. As tirinhas são As categorias, né? quadros de 4 quadros, certo? Somo, tá aí. 4 quadros ou 3. Então vamos fazer logo a correção para a gente não deixar alguns atrasados, né? Ela tem essa questão do... Aí quais são as categorias? Essa questão da linguagem verbal, não verbal, da linguagem visual. É uma sequência narrativa. Então, nós... Diga, irmão, quais são as categorias que vocês fizeram, encontraram? Ele pode ser dividido em unidades... Essa daí eu não encontrei, não. A gente não... Essa daí você não mandou pra casa, não. Foi pra terminar na outra aula, você disse. Recurso para manter o leitor fiel Vocês não responderam, não? na revista. Não, a gente respondeu até o 5. Falta 6 e o 7. Eu não respondi, não. 6 e o 7. A história da... O 6 é cite as categorias, né? Para um quadrinho. E o 7º é... Qual é a pergunta do 7º? Cite os problemas urbanos e explique. Memórias Póstumas de Brasil. Certo. Em capítulos, na revista brasileira. Por certo tempo, cada número da revista... Aí vocês vão deixar para... Vão fazer... Até a narrativa ser toda publicada. Como é que a gente faz? Só tempos depois, os capítulos... Aí vocês não conseguiram responder, né? Eu já falei para vocês. Não. Hoje em dia, a publicação... Então, vocês vão fazer o seguinte. Vão responder e me trazer de hoje a 8. Hoje em dia, Certo? a publicação da narração Certo. em capítulo 7. Aí vocês se não... Eu quero Diga. saber se tá, eu quero saber se tá certo aqui, ó. E manter os fiéis ao Não sei, mas eu acho que seja ele jornal, revista, rádio, TV. categorias são cidade, política, turística, econômica, religiosa, comercial e indústria. Política, como é o caso de Brasília, turística como Rio de Janeiro e econômica como São Paulo. Altura de São Paulo. Olha aí, Piratas do Tietê. A história do... As categorias, né? São as metas globais. Aí tem Correto. Aí a história do homem partidor. Aí vem aquele povo... Portuário, industriais, metros globais, nacionais, regionais, subregionais e locais. Então, tem toda essa história aí, certo? Certo? Então, Luiz, tu aí quer depois fazer? você vai falar cada uma delas. Próxima aula, Tá entendendo? se Deus quiser, a gente vai terminar. Aí depois, na quarta-feira, a gente responde direito, viu? Aí a gente vai ver na próxima Tá aula. certo? Falta um minuto. Certo. Então, você Que às vezes que não fizeram tudo. banheiro e tal, Aí agora vou falar sobre vocês para aula. agropecuária no Brasil, certo? A gente falou, eu lhe disse os primeiros setores da economia, que são Aulas, aí eu vou chamar vocês. os setores da economia, secundário, terciário e primário, né? Não é isso? Sim. É. Ai, Então- desculpa, pode continuar, desculpa. Agropecuária, que é o setor que está incluído no primário, agropecuária e a junção agricultura e pecuária. Tá escutando? É. Eita, calma aí. Então, o setor primário inclui agricultura e pecuária.
também tem o extrativismo, mas a gente vai falar aqui sobre agropecuária, agricultura e pecuária em si. O uso social e econômico do espaço agropecuário brasileiro, estudando as características desse setor produtivo e considerando que foi por meio dele que o país serviu aos interesses do colonizador e construiu os marcos iniciais de sua identidade. Desde o começo da colonização, a agricultura tem sido uma das atividades econômicas mais importantes desenvolvidas no país. Foi a partir de sua introdução que se iniciaram as transformações mais expressivas do espaço geográfico brasileiro. No século XVI, foram quando os portugueses chegaram aqui, aí houve o desmatamento para o Brasil, e depois eles colocaram aqui o cultivo da cana-de-açúcar a partir de 1530. No século XVI, começo do período colonial, até meados do século XX, o Brasil dependeu quase exclusivamente do bom desempenho das atividades agrícolas. Dessa data, de 1530 até 1930, só era agricultura, né? Onde a gente viu a cana-de-açúcar e depois da cana-de-açúcar veio o café também. Então, até 1930, o café era o principal produto de exportação do Brasil. Aí, depois de 30 para cá, não, que veio já a indústria. Aí a indústria foi ganhando espaço. O Brasil dependeu quase exclusivamente do bom desempenho das atividades agrícolas. Os interesses econômicos de Portugal em relação à colônia se restringiam a aproveitar as potencialidades agrícolas das terras tropicais. A sociedade brasileira atual, principalmente em algumas regiões, ressente dos efeitos históricos dessa medida e ainda hoje um dos maiores problemas nacionais é a concentração de terra nas mãos de poucas pessoas. Então, só que, além do Brasil depender da agricultura, as terras é na mão de poucas pessoas. A maioria das pessoas que plantam, que cultivam a terra, não é dono de terra. Existe uma concentração de terra. Em 1530, os portugueses adotaram a agroindústria, canavieira, como eu falei antes. Começaram o plantio da cana-de-açúcar para a produção do açúcar e do álcool, estabelecendo uma distribuição de terra baseada na grande propriedade rural. Para isso, a coroa portuguesa instituiu a Seis-Maria. A Seis-Maria era que o rei de Portugal dividia as terras para quem quisesse plantar. E para isso também tinha de ter condições para explorar a terra. Um sistema por meio do qual o rei de Portugal concedia terras por doação, considerando a posição social do pretendente. A condição social, se você tinha condições econômicas para pagar a exploração. Como para se plantar cana-de-açúcar era necessário grande investimento, as terras foram concedidas às famílias de muitas posses, quer dizer, as famílias que tivessem condições de assumir, de explorar a terra, se tivessem o dinheiro para desmatar e plantar cana-de-açúcar. E também pagar no período, e estar com a mão de obra, com escravo. Nesse tempo não se pagava o salário, sim, era um trabalho escravizado. O modo da produção colonial baseou-se no sistema de plantio, caracterizado por desenvolver a monocultura em grandes propriedades rurais, utilizar a mão de obra escravizada e produzir para exportar. Na sociedade agrária colonial havia também trabalhadores livres que ocupavam terras de encostas e delas desenvolviam o plantio de alimentos que garantia o sustento mínimo
da população. Dessa maneira, é possível perceber que, logo no início da ocupação colonial, duas formas de propriedade de terras foram instituídas. A grande propriedade, que pertencia ao senhor de engenho e era usada para produzir açúcar para a exportação. E a pecuária e a pequena propriedade, geralmente na terra de pior qualidade, ocupada pelo pequeno agricultor para tirar dela seu sustento. Existe a agricultura comercial e a de subsistência. A de subsistência, que é a agricultura familiar hoje, que é mais conhecida, eles só plantam em pequenas propriedades, e aí não tem incentivo do Estado, do governo. Já a agricultura comercial, que é aquela que planta em grande propriedade para vender os seus produtos para matéria-prima para a indústria, no caso do abacaxi e da cana-de-açúcar. Em 1820, a coroa portuguesa supriu o sistema de Seis-Marias e, durante cerca de 30 anos, o país não criou nenhum tipo de lei para organizar a estrutura fundiária brasileira, para fazer que mudasse e desse condições à terra para a população plantar. Teve só a Seis-Marias, mas não houve mais nenhuma mudança. Em 1850, após 28 anos, a independência do Brasil foi assinada a Lei da Terra, que tinha como objetivo regularmente a propriedade rural no país. A partir de 1850, não tinha mais direito à posse, só através de compra. Então, daí, boa parte da população desse período era mais escrava, não tiveram as condições de comprar a terra. Ao ser assinada a Lei da Terra, promoveu alterações nos critérios de posse de terra no Brasil. A partir daquele momento, a terra, antes considerada patrimônio pessoal do rei e obtida por doação, passou a ser vendida a alto preço. Então, nesse período aí, ele só ia quem direito à terra, quem tivesse dinheiro para comprar. Nesse período ainda estava havendo o quê? A escravidão. Se eles tivessem dito que todo mundo podia ter direito à posse, os escravos tinham tomado posse das terras. Então, antes de terminar com a escravidão, eles colocaram uma lei que só podia ter direito à terra através de compra. Em 1964, o governo militar recém-impossado criou uma nova lei, intitulada Estatuto da Terra. O objetivo era proporcionar melhoria das condições do trabalho no homem do campo. Instituiu por meio dessa lei o Estatuto do Trabalhador Rural, que estendia ao homem do campo as mesmas garantias a mesma garantia trabalhista do trabalhador urbano. Aí, então, o governo militar cria o Estatuto da Terra, que dá direito aos trabalhadores do campo ter a carteira assinada, 13º, aposentadoria por tempo de serviço, FGTS, que é o Fundo de Garantia. Aí já dificultou a vida do trabalhador do campo, porque os fazendeiros não queriam contratar um trabalhador do campo, porque não queria assinar a carteira. Então, daí já veio o problema do campo, o surgimento de trabalho no campo, que o homem perdia seu emprego no campo. Então, a população, o homem do campo perdeu seu emprego e vieram para as cidades, porque no campo os grandes fazendeiros não queriam assinar carteira para não pagar os direitos do trabalho, FGTS, INSS, Salário de Família e outros. Então,
daí já surge o desemprego no campo. O Estatuto reafirmou as tradições agrárias brasileiras. Com sua efetivação, um número expressivo de trabalhadores rurais foi demitido das grandes propriedades, uma vez que os proprietários não queriam se ver obrigados a pagar os direitos trabalhistas que a nova lei assegurava. Essas demissões acabaram por gerar outro tipo de mão de obra, o boia-fria, que é aquelas pessoas que trabalham no campo e moram na cidade. Daí esse nome de boia-fria, porque eles, morando na cidade, eles levavam as marmitas para comer no campo, nas fazendas. Boia-fria, trabalhador rural que, dispensado da fazenda, vai manter nas periferias da cidade e em períodos de plantio e colheita é recebido por ônibus para trabalhar como diarista nas propriedades rurais. E assim chamado porque se levanta, em geral, às 4 horas da manhã para preparar o seu almoço para levar para consumir no campo. A gente tem muito aqui na Paraíba, o período da turma que planta, que trabalha em cana-de-açúcar. Certo? Os problemas que os trabalhadores rurais enfrentam no campo provocaram um fenômeno social chamado êxodo rural, ou seja, é a população do campo para a cidade à procura de trabalho, que consiste no deslocamento do trabalhador rural sem terra para o trabalhador, para trabalho do campo para os centros urbanos, em busca de trabalhos em melhores condições. O êxodo rural é o movimento da população do campo para a cidade. Muitos desses trabalhadores rurais não têm qualificação profissional para atuar no setor industrial, nem para os tipos de serviços que atende a cidade. Diante das dificuldades, acaba por viver à margem da sociedade, estabelecendo em favelas e comunidades carentes, submetendo muitas vezes a viver em condições precárias nos grandes centros urbanos. Então, boa parte da população perdeu seu emprego no campo e vieram para a cidade trabalhar na indústria, por exemplo, na construção civil. E alguns ganham pouco, não têm uma classificação e acabam morando nas periferias. Aí vem surgindo as comunidades carentes que a gente chama hoje, que antes chamava de favela. A estrutura fundiária do Brasil, que eu digo, a estrutura fundiária explica os tamanhos da propriedade que existe dentro do Brasil. A estrutura fundiária diz respeito à distribuição de terra de acordo com o número de estabelecimentos rurais e aspectos e as respectivas áreas. É o tamanho. Quando estudamos a estrutura fundiária do país, estamos voltando a atenção para a maneira como a terra é dividida e é utilizada. Quem são os proprietários e qual o tipo de mão de obra empregada no cultivo da terra. Atualmente, cerca de 33% dos imóveis rurais do Brasil corresponde aos minifundos. Minifundos são pequenas propriedades, com no máximo de 10 hectares. Embora numerosos, os minifundos ocupam apenas 1,4% da área total da propriedade do país. Então, 1,4% das terras do Brasil são menores de 10 hectares e está na mão de boa parte dos agricultores. Já os latifúndios com mais de 2.000 hectares correspondem a 8% do número de imóveis rurais no Brasil, ocupando 40% do total das áreas agricultáveis. Por esses dados, pode-se concluir que os minifundos predominam em números de imóveis rurais, porém ocupam uma área insignificante, pequena demais, né? E que os latifúndios representam um número pequeno
mas ocupa quase a metade da área agrícola. Então, boa parte da população que planta não tem direito à terra, não tem propriedade. Então, planta em terra dos outros. E os grandes fazendeiros que vão plantar cana-de-açúcar, abacaxi, trigo, soja, e outros também vão para a criação de animais. E o resto dos outros 42, das áreas que foi citada aqui, eles utilizam para a criação de gado. Entre as consequências da injusta distribuição de terra, podemos dizer o desemprego no campo, que boa parte da população que trabalha não tem a terra. Aí os fazendeiros, já que não quer pagar os direitos sociais a ele, os direitos trabalhistas, aí não planta, faz mais a criação de gado, ou então planta a agricultura para exportação, no exemplo da cana-de-açúcar. Sobre aproveitamento das terras, das áreas agrícolas, não são bem aproveitadas. Surgimento do movimento MST, os movimentos sem terra, que luta pelas terras. É possível constatar que as grandes propriedades são monoculturas e se dedicam a plantio de gêneros agrícolas voltados ao mercado externo, como café, soja, cana-de-açúcar, o algodão e o cacau, como eu já falei por aqui para você. Então, há essa reforma, essa mudança dentro do Brasil em si. Então, tem o modo rural, que é os pequenos proprietários de terra. Então, vai se diferenciando entre uma nação e outra. Olhe, pegue o caderno aí para copiar um exercício, umas perguntas. Já pegaram o lápis? Oh, espera. E o caderno? Espera, professor. Diga. Espera um pouquinho. Jália tá pedindo para esperar um minutinho que ele vai pegar o caderno. Certo. Todo mundo já pegou o caderno, tá tudo ok? Já. Espera aí. Oh, pronto, pode ir. Pronto, professor. A primeira, ó, explique a colonização do Brasil. Repete, professor. Explique a colonização do Brasil. Explique a colonização do Brasil. Espera um pouquinho para passar para a próxima. Próxima. Espera. Pode repetir, professor? Explique a colonização do Brasil. Ok. Pronto, próxima. Vamos para a segunda agora. Explique a lei. Quantas linhas? Umas 3 linhas ou 4 dá para responder. Explique a lei do Estatuto da Terra. A lei do Estatuto da Terra. Explique a lei do quê? Do Estatuto da Terra. Como é, professor? Explique a lei do Estatuto da Terra. Pronto. Próxima. O que é êxodo rural? O que é o quê? O que é êxodo rural?
Ó, Tá a pedindo pro senhor primeira repetir eu tudo do coloquei, começo. ó, explique a colonização do Brasil. Explique a colonização do Brasil. A segunda, explique a lei do Estatuto da Terra. E a terceira, o que é êxodo rural. Vamos O para senhor o já número 4 perguntou. agora. O senhor já perguntou o que é isso rural na outra Tayane pergunta. pegou Sim. a Professor, próxima. essa Fale, questão a gente já tem. fale sobre a estrutura fundiária do Brasil. Essa já é a quarta? Fale sobre a Explica o quê? estrutura fundiária do Brasil. Fale sobre. A estrutura fundiária do Brasil. Ah. Professor Fale Tayane. sobre. A estrutura fundiária do Brasil. Professor, o que é exo rural a gente já fez. Já? Pronto, velho. Já. Estava no assunto, aí eu coloquei. A próxima. Professor, Fala, fale professor. sobre. Calma aí, fale sobre a estrutura. O quê? Fundiária do Brasil. Pronto. Próxima. Explique o módulo rural de acordo com sua área. Como é o 5? O 5. Explique o módulo rural de acordo com sua área. Explique o módulo rural de acordo com sua área. Espera um pouquinho, professor. Por que, Lucas? Não vai dar para copiar as outras. Próxima. Fale sobre a pecuária intensiva e a extensiva e diga seus objetivos. Peraí, fale o quê? Sobre a pecuária intensiva e a extensiva e diga seus objetivos. Sobre a pecuária? Fale sobre a pecuária Pecuária intensiva intensiva e extensiva. e diga seus objetivos. Isso é que o professor fala muito rápido. Não, homem, é tranquilidade, fique tranquilo. Aí você pede para ele repetir, ele sempre repete, viu? Pode repetir, professor. Diga, olha, fale sobre a pecuária intensiva e a extensiva e diga seus objetivos. Intensiva. Próxima. Espera. Eu tô na 6 ainda. Espera um pouquinho. Pronto, pode falar a próxima. Explique o sistema de Plantation. É o quê? Explique o sistema de Plantation. Deixa eu digo, professor, eu repito. Diga. Aí vocês coloquem aí, explique o sistema de plantation. Plantation, é plantation.
Não é isso, Pera, professor? É. Pera, plantação em inglês? É plantation. Tem um sistema chamado plantation. Explique. Explica o sistema de plantação. Como é, professor? Repita de novo. O sistema de plantation. O sistema plantation. É aula de inglês agora. Certo. Não, é porque tem umas palavras em inglês, tem umas palavras em português, lá em português tem em árabe, tem todo tipo. Professor, quando quiser terminar, já pode, viu? Certo. Vou ver se dá tempo de terminar aqui. A próxima, olha, fale sobre, aí coloque 2 pontos, a gente vai botar só a letra A, B, C, D até E. Já posso ir? Pode. Pode. Bota, fale sobre, 2 pontos, aí bota a letra A. Agricultura familiar. Como? Agricultura familiar. Tá no chat, eu estou escrevendo no chat. B, agricultura de subsistência. Aí vai deixando 2 linhas. 2 linhas ou 3, aí bota outra. Agricultura de subsistência. Agricultura de subsistência. Certo. C. Agora a outra é agronegócio. Agronegócio. AGRONEGOCIO. Agronegócio. Meio ambiente e sua conservação. Meio ambiente e sua conservação. Pronto, responde e quarta-feira a gente faz a correção de tudo aí. Tá bom, Marconildo? Professor, Pronto, você não falou que era até o E? Eu acho que só foi até o D. Só foi até o dia que eu coloquei o. Não, eu vou repetir para ver se tem, ó. Agricultura. Eita, faltou um nome. Eu passei, pulei um nome. Agricultura comercial. Coloca como letra depois do D. Bota a letra E. Agricultura comercial. Aí bota a agricultura comercial com uma letra E, homem. Isso. Pronto, pessoal, olha, o professor vai ter que resolver um problema pessoal, então a gente vai ter que esperar a aula de português, viu? Então, obrigado, professor, viu? Até mais tarde eu ligo para o senhor, viu? Professor, Tá certo. Professor. Oi. Marconildo. Diga. Encerra a aula ainda não, que eu tô copiando ainda. Ah, tá certo. Tá bom. Pode sair, professor. Tá certo. Terminou, pode sair também. Quem terminou pode sair, viu? Quando terminar, avise, viu, Jader? Terminou, Letícia? Não. Certo. Tchau, Esté. Tchau, Estela. Tchau, Miquel. Tchau, Letícia. Tchau, Natália. Terminei, professor.
Tá bom, Jade. Eu tô indo, viu? Vou encerrar. Tchau, vocês. Tchau. Até mais Que hora vai tarde. ser? Tchau. Que hora vai ser a aula de Vai português? ser aula de português, vai ser agora às 11 horas, viu? Certo. Tá bom, tchau. Tchau.